Pastor Diogo, antes de entrar no assunto que é calvinismo, predestinação, será que Deus fez pessoas para ir para o inferno e outras para ir para o céu? Antes de nós entrarmos nesse tema, nesse assunto, eu quero que você conte um pouquinho da sua história para nós. Vai lá, quem é o pastor Diogo? Sempre foi crente ou não? Como que é? Eu, na verdade, desde pequeno, Deus já tem algo na minha vida. Sim, Quando sim. eu tinha 8 anos, eu participava de uma igreja, participava de um grupo. Sim. E foi algo que o meu pai, eu acredito que assim, eu lembro, quando eu olho pra mim, eu olho, e meu pai, eu vejo como se fosse Abraão e Terá, pai dele. Olha sabe? aí. Porque assim, Deus manda o pai de Abraão pra um destino. Sim. E aí o filho dele acaba morrendo, ele fica lá e Abraão dá continuidade. Ou seja, meu pai teve o chamado, Deus falou com meu pai não era cristão. Meu pai estava passando uma dificuldade imensa dentro de Sim. casa. E Deus falou com meu pai nunca assim, não sabe sentar tijolo, não é pedreiro. E Deus colocou ele como encarregado de uma obra, de um Sim. dia para o outro. Fez um milagre na vida dele. Então eu acredito que isso, o Senhor já vem chamando a gente para esse trabalho, para essa obra. Quando eu tinha meus 8 anos, eu comecei a participar da igreja. Com 10 anos me afastei. Com então 14 desde pequeno voltei. Você foi crente. Com 14 eu volto, Sim. né, para a presença do Senhor de novo. E aí me afasto com 16 e volto com 23. Foi envolvido com drogas? Já. Meu Deus. Assim, na verdade, foi mais teimosia minha, porque... Seus pais são crentes? Não, meu pai é cristão agora, através da gente se converter, ele se converteu. Mas minha mãe também é afastada. Olha aí. Então a família tá toda envolvida. Sim. E com 23 eu voltei porque eu entendi que Deus tinha algo na minha vida e Ele me chamou. E desde pequeno, sabe, eu sempre estava envolvido com a obra de Deus, mesmo afastado, se envolvido com droga, com bebida, fazendo aquilo que não deve, eu já sabia eu tinha certeza que uma hora eu ia voltar. Porque assim a gente sente, pastor Cleito, quando Deus tem algo na nossa vida, se você chegar num lugar onde tem pessoas desviadas, que já foram cristãs, no fundo do coração ela sente que uma hora elas vão voltar. Eu acredito que às vezes falta força, é difícil, é muito complicado. Sim. Então, voltei com 23, mas nunca me imaginaria pastor. Na verdade, quando as pessoas profetizavam que eu ia ser pastor... Você está com quantos anos hoje? 18? 30. 18, glória a Deus! E daí, aí as pessoas profetizaram. Aleluia! As pessoas profetizaram. Então, as pessoas foram profetizando na minha vida, eu congregava aqui na Cidade Nova, e eu era líder de jovens. Pastor Geraldo? Isso. Pastor Geraldo, um grande companheiro. Pastor Geraldo, um abraço. A bênção de Deus, homem de Deus, um cara é profeta. Congregava com ele e eu era líder de jovens e as pessoas diziam, olha, varão, o último ministério antes de ser pastor é líder de jovens. Aí eu dizia, não, eu dava risada, porque eu não queria, né? Sim. Mas já dirigia ponto de pregação, como evangelista, Mas não queria igreja. Mas não queria, não era isso que eu queria. E um belo dia eu tô subindo, eu tenho uma casa que tem um primeiro andar e um salão, você já foi lá pregar, né? Sim, é uma benção. E meu sonho era fazer um salão de jogos lá em cima, fliperama, pimbolim, bilhar, a gente gosta bastante disso, de se reunir com a família no final de semana, fazer churrasco. E eu falei assim, eu vou colocar uma mesa aqui e tal, e o senhor falou pra mim, não, aqui não vai ser só salão de jogos, aqui vai ser uma igreja. Sério? Eu falei, nossa Deus, eu não quero. Não quero. Eu tava como evangelista, tava sossegado, líder de jovem, tava bem, né? E você gostava dali, né? Meu Deus, pra mim era benção demais. E aí eu falo pra minha esposa, ela, você tá doido? Verdade. Agora que o bicho pega, agora que... Eu falei, amor, é o seguinte, Deus falou, eu tenho um chamado e tenho um ministério, eu preciso cumprir aquilo que Deus falou comigo. Mas eu só vou se você estiver do meu lado. E ela doida. Não, vou, você vai comigo, você tem coragem, a gente vai, porque eu sozinho eu não consigo, é eu e você, vai ter dia que vai ser só eu e você. Ela disse, eu vou. Eu disse, então, tá bem, então vamos pra lá. E aí começamos o trabalho e estamos aí, pra glória de Deus, fazendo a obra de Deus, tocando, obedecendo e cumprindo aquilo que Ele determinou sobre nós, né? Eu acredito que a gente veio para cumprir, né? Aquilo que Deus tinha para mim, eu estou cumprindo para a glória de Deus. E aí você começou a pastorear, começou a pregar. Quando foi o desejo por ensinar, pregar? Sempre foi? Pastor, sempre teve? Vou te falar uma coisa. Eu nunca me imaginei pregando.
Sério? Não. Na verdade, eu tava com um casamento destruído, eu e minha esposa, a gente tava pra separar. Sim. Eu até me emociono em falar disso. E aí ela começou a ir pra igreja. Eu disse pra ela, nem vá, porque a gente já terminou, já acabou. E aí a gente começou a ir, o pastor Geraldo foi lá em casa. Eu subia pra arrumar a antena. Quando ele chegava em casa, eu subia pra arrumar a antena. Nem tava ruim. Não tinha antena na TV, mano. A gente assistia Netflix. Olha aí, pessoal. E aí eu subia, eu fugi. E um belo dia parece que o Espírito Santo ele tocou em mim. Ele foi visitar a gente e eu saí. E quando eu cheguei, aí eu falei pra minha esposa, ele veio? Ela falou, veio. Tá bom, ele falou, mas ele só falou uma coisa pra você. Eu digo o quê? Deus tem algo muito grande na sua vida. E aquela palavra, ela me impactou, sabe? Ela entrou dentro do meu coração, eu troquei de roupa e disse, vamos na igreja. Uau. Aí fui pra igreja, fomos lá, e a gente ia brigado, dizia pra ela o seguinte, cara. A gente tá brigado, mas aí a gente vai de mão dada, pra ninguém saber, porque a gente não quer. Pastor, a gente não quer se escandalizar, a gente não quer falar do nosso problema. Né? Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer, não, eu quero falar do nosso pecado. Quem que fala? Sim. Então, mas aí chegava na igreja, Deus usava um profeta e dizia, vocês estão brigados, eu quero orar por vocês. E aí comecei a sentar no banco da igreja e tal, e daqui a pouco uma vontade de dar glória, cara. Sim. E eu era o cara que dava a glória mais alta da igreja, porque era algo que partia dentro de mim. E aí eu ia nos cultos e todos os pregadores que entravam na igreja falavam, você vai pregar. Eu disse, como que eu vou pregar se eu tenho vergonha, se eu não sei lá, Êxodo é um cara, Gênesis é outro, não entendo de nada, não sei, meu Deus, quem é isso? E aí, todo culto, você vai pregar, e eu tô num culto, aí desce uma missionária, pega na minha mão, você vai ter agenda. Eu disse, que é agenda, meu Deus, agenda de quê? E eu disse, cara, será que eu vou ser mesmo? Eu vou começar a ler a Bíblia. Até então você não sabia se era calvinista e nem arminiano. Na verdade, quando você é novo, você entra dentro você começa a congregar na igreja, quem é novo, ou quem já participou, sabe do que eu tô falando. Então é o seguinte, aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu disse, será que eu vou ser pregador mesmo? Será que Deus tem isso pra mim mesmo? Aí comecei a ler a Bíblia, e Deus começou a falar, e eu comecei a sentir o desejo. O desejo de pregar a palavra, o desejo de falar de Deus. Não era algo que era eu, cara, era algo que partia de dentro de mim, era uma sede. É igual essa água aqui, sabe? Uma sede. E aí eu chegava no pastor e falava, pastor, é o seguinte, ó, eu tô aqui, pastor, se você precisar de um dízimo, oferta, e às vezes, Deus que me perdoe que eu vou falar aqui agora, eu vou revelar. Às vezes o pregador se atrasava e dizia, tomara que não venha porque eu prego. Assim? Cara, eu tava desse jeito, decidido a pregar a palavra de Deus. E aí, pastor, partiu, sabe? Aí eu entendi que era aquilo que Deus queria pra minha vida, mas ainda não tinha desistido de tudo pra viver da obra, não tinha parado com tudo. Tinha algo dentro de mim ainda que precisava ser tirado, tinha muitas coisas que Deus precisava fazer e precisa fazer e continua fazendo, porque a gente morre sem ser tratado por inteiro. E comecei a fazer e comecei a pastorear, mas foi algo que eu costumo brincar, que eu caí de paraquedas. Eu acho que Deus pegou assim, você sabe Moisés? Você sabe Moisés que Deus manda ele dividir a unção? Sim. E tem um cara que recebe que ele nem sabe quem foi? Eu sou aquele cara, tipo, eu nem sei, bota esse cara, Deus falou, bota esse cara pra pastor aí, dá um cara, bota esse cara pra... Eu não entendo, porque foi graça, cara, eu não consigo entender, foi muito rápido, foi muito assim, porque vê só o que Deus fez. Pastor, isso é muito, cara, é muito louco. Quando Deus fala uma coisa pra mim, parece que é batata. Aí eu falei, Deus, como que eu vou abrir um trabalho aqui se eu sou evangelista, eu não sou pastor? Sim. Porque eu não tinha coragem nem de pedir a bênção. Então, eu falei assim, Deus, como é que eu vou ser pastor? Porque, você sabe, pastor Cleito, você vai chegar numa igreja, quem é o pastor? É o evangelista. Aí, eu já vi gente ligar pra mim e falar assim, mas você é pastor? Não. Aí baixava a cabeça. Eu falava, Deus, eu não sou pastor. Eu entendo que eu tenho que ser pastor para dirigir uma obra. Eu não vou chegar, eu sou um evangelista. Deus falou assim, eu vou mandar alguém aí em cima ungir você. Eu vou enviar alguém para ungir você aí onde você tá, na sua igreja. E eu, assim, a princípio eu não acreditei, cara. Isso não tem como, porque na maioria das vezes, pastor Cleito, vou ser sincero com você. Quando você começa um trabalho, às vezes os conhecidos, eles te criticam mais do que te ajudam.
Então você vai começar um trabalho, você está começando um podcast aqui, você sabe como é. Sim. Né? Eu não estou entrando em detalhe para que você responda aquilo que eu estou falando, mas você sabe que no começo as pessoas vão te criticar e vão duvidar de você. Sim. Não adianta você chegar e vai achar que não, o profeta ele é rejeitado pelos próprios mesmo, da sua casa, da sua terra. Ele não tem honra. Sim. Então eu falei, Deus, ninguém vai querer subir aqui em cima de um cara de 20, deixa eu ver, faz 3 anos que nós estamos ali, de 27 anos. E dizer que esse cara de 27 anos vai ser um pastor. Pô, a gente sabe que o assembleano era aquele pastor aí. Mas eu tinha uns 20 e pouco, não tinha, Alain? Quando eu fui ungido, eu tô com 41, mas eu tinha uns 20 e pouco. Eu pensei que você tava com 18 também. Eu falei minha idade, você é louco. Ai. 40. Mas vamos lá. Aí você começou a pastorear, instruir a sua igreja. E para instruir a igreja, a gente precisa ter uma intimidade com Deus, ter uma base bíblica, porque o que mata hoje, pastor, com todo respeito, é alguns pastores que estão aparecendo sem conhecimento, tá? Porque a base de um cristão é a palavra, e está ensinando tudo de qualquer jeito, e em vez de levar para o céu, estão levando as pessoas para o inferno. E eu conheço sua história, conheço você, respeito a sua teologia, sua índole, tá? Mas como você chegou ao ponto de ser um calvinista? Antes de entrar no tema, o que chegou ao ponto de você ser um calvinista? Na verdade, o que acontece? Porque eu vou... Isso, defina para nós o calvinista. O pessoal entender. O pessoal da live tá meio nervoso e a Joyce até puxa a minha orelha, que eu sou um cara que gosta de explicar muito. É a minha maneira e às vezes até por isso as pessoas acabam não entendendo muito. Mas eu vou fazer o possível aqui para que as pessoas possam entender. E ser claro, né? Não adianta você ter um posicionamento e não ser claro com as pessoas. As pessoas precisam de clareza. Então o que acontece? Quando você se converte em uma congregação, você não começa estudando a palavra, por mais que você tenha que estudar. Sim. Você começa ouvindo o homem. E aí eu comecei ouvindo o homem, comecei ouvindo os pastores falavam, para aceitar Jesus precisa confessar, para isso precisa isso, livre-arbítrio e tal. E você começa a ler a Bíblia, você começa a entender que, poxa, não faz sentido algumas coisas. Mas né? você sabe que nem todos os pastores têm essa mentalidade de você eu não posso generalizar. Exatamente. Pastor, tá bom? Eu vou, na maneira que eu estiver falando, eu vou te fazer pergunta, mas eu mesmo vou responder. Okay. Porque assim, eu me imagino como telespectador também. Certo. Então eu mais ou menos imagino a pergunta deles, eu já escrevi aqui e vou fazer a pergunta e vou responder. Tá. Para que você entenda. Sempre eu vou usar de exemplo. E nunca vou generalizar. Mas assim, então eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender sobre soberania de Deus. Sim. E no começo, que eu comecei no calvinismo, eu também não... Presta atenção aí, pessoal. Eu também não concordava com todos os pontos. Porque tem gente que é calvinista, mas não concorda com tudo. Rodrigo Silva. Principalmente a predestinação, que é um assunto muito sério, quando se fala de inferno, cara. É muito grave de dizer que Deus... É muito complexo. Mas você pega os pontos do calvinista... E você começa a entender que eles colocaram esses pontos não foi eles que criaram, mas eles tiraram da base da palavra. Sim, tá? Sim. Então você começa a entender que um ponto faz sentido no outro. E existe uma base bíblica para isso. Eu não quero aqui questionar a opinião de ninguém. Já chegou que nem o diácono Kevin, congrega na minha igreja, me fez uma pergunta, eu respondi, mas ele falou, pastor, mas eu concordo com isso. É a opinião dele. E ponto. Tudo certo, não tem problema nenhum. Né? A gente é irmão do mesmo jeito. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, né? Eu não sou nenhum cara, eu sou calvinista, não sou obcecado. Eu tô aberto a aprender. Mas vamos lá. Como você fala, e um dos pontos que mais pega acerca do calvinismo é a predestinação. Eles acreditam que Deus fez pessoas para ir para o inferno e pessoas para ir para o céu. Explique isso para nós. Primeira coisa que eu tenho que entender. Como é que você pode matar um morto? Como é que você pode ir no cemitério tirar um cara do caixão e matar ele, se ele já está morto? Como que Deus pode condenar uma pessoa ao inferno que ela já está condenada? Nós já nascemos com isso. Quando Adão cai, que ele come o fruto que ele cai, ele condena a raça humana inteira. Sim. Então, a partir daí, nós estamos dentro de uma maldição hereditária, que o segundo Adão vem para resgatar o que tinha perdido.
Então, mas quando Então, o segundo Adão vem, sim. ele não quebra essa aí que a gente vai entrar. Tudo bem, beleza. Vamos lá, vai lá. Não vou cortar você, não. Não, Desculpa tudo bem. aí, Não, tá bom. Esse ponto é maravilhoso. Então, Vai o que lá. que acontece? Volta no Adão. Sim, o que que acontece? Então, é impossível Deus condenar uma pessoa ao inferno que já está condenada. Então, o meu ponto de vista não é que Deus escolheu alguém para ir para o inferno, mas que Deus escolheu salvar o deles, os escolhidos, aqueles que são eleitos. Entendeu? E se você pega os 5 pontos do calvinismo, um faz sentido para o outro. O primeiro ponto, depravação total. Sim. Ou seja, a queda de Adão, que eu acabei de falar. Sim, O ser humano é incapaz de se salvar. Ele tende a fazer o mal. sim. Não que o ser humano seja monstro, Sim. mas quando ele tende a fazer o mal, ele tende a pecar. Por mais que ele queira escolher Deus, ele nunca vai conseguir. Eu já peguei pessoas que disseram assim, pastor, domingo eu vou na igreja. Mas o cara não consegue porque ele não tem a capacidade de ir até Deus, sem que Deus vá até ele. Sim. É impossível, o ser humano tende a fazer o mal, pastor. Ele tende a errar, ele tem. Aí eu e minha esposa tava treinando antes de eu vir aqui, porque eu imaginei Mas ela. se for assim, todo mundo vai pro inferno, se for na questão de pecado. Porque a Sim. Bíblia fala que só de você falar que não tem pecado, você já pecou. Então, mas aí é que tá. Quem disse que é quem disse que é o meu pecado que vai levar? Porque presta atenção, esse ponto eu vou falar, isso é muito polêmico, cara. Muita gente aqui não vai concordar comigo, vai me chamar até de herege. Não tem problema, pastor. Mas assim, sabe o que eu acredito? Não, vão me chamar de herege. Sabe o que eu acredito, pastor? Que se um pecado te leva ao inferno, quem vai pro céu? Essa é a minha pergunta. Quem é que vai pro céu, pastor? Se a gente peca 24 horas. Eu acordo pecando, cara. Não tem como, eu peco em pensamento. Meu pensamento peca 24 horas por dia. Então o que eu entendi? Quando Jesus fala, vê só, agora eu vou me criticar, é hora de eu ser criticado. Quando Jesus fala assim, ó, se um braço te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é muito melhor você ir pro céu sem um braço do que ir pro inferno com os dois. E a mesma coisa com os olhos. Te faz é diferente de te fez. Não é o meu pecado que vai me condenar, mas é uma vida em pecado. Ou seja, é quando eu não tenho um arrependimento. A maior preocupação... Então você quer dizer que Deus não fez pessoas para ir pro inferno? Mas a gente já está condenado. Na verdade, ele escolhe os eleitos. Mas a gente já está condenado. Pastor, a gente já Mas nasceu... eu não estou entendendo. Qual é os eleitos que ele escolhe? São aqueles que ele escolheu. E agora que eu vou falar dos 5 pontos. Você vai entender o que é ser um eleito. Vamos Cara, lá. para você entender o que é ser um eleito, primeiro você tem que entender o 5º ponto, que é a perseverança dos santos. São 5 pontos. O primeiro ponto é a depravação total. O segundo ponto é a eleição incondicional. Ele escolhe quem ele quer salvar. Mas baseado em que ponto da Bíblia é isso? Baseado... Tem que dar o texto bíblico. Tem que... Porque Você assim, fala ó, assim, peraí. porque você falou não, assim, ó... eu tenho. Não, calma. Entendeu? Sim. Eu escrevi, que eu faço esboço Vai lá, aqui, é vai lá, muita vai lá, coisa, vai lá, professor. vai lá. Ó, primeira coisa. Vou deixar você à vontade. Não, tranquilo. Vai lá. A gente tem ponto. Quando eu tenho um ponto em João, né? E Jesus fala assim, ó, só pode vir a mim aqueles que o Pai me enviou. E Jesus fala em outra passagem Não, também. mas está em qual parte? Cara, Então, porque o esquema é assim, ó. não, sim. Que você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Porque Sim, senão sim. o povo aqui vai arrebentar Tá, com nós. eu vou dois. pegar Vai lá. João, agora depois que você lê João 15, que ele fala que não fosse vocês que me escolheu, foi eu que escolhi vós. Eu entendo aqui que não é a gente, pastor, que vai até o Senhor, mas é o Senhor que vai até nós. É Ele que nos salva, é Ele que nos busca e é Ele que vai atrás. Sim. Agora, você concorda que quando ele morre, ele não morreu por alguns só. Ele morreu por todos. Sim, mas aí é que tá. Esse é o terceiro ponto do calvinista, Ah. que é a expiação limitada. Ela é eficaz para todos, mas suficiente só para alguns. Mas por quê? Mas ele morreu por todos. Aí é que tá, pastor. Quando a gente... Quando ele morre para todos, só para a gente entender Não, aqui, tudo bem. Vamos lá. É que eu não consigo entender um Deus. Você acredita no julgamento? Cara, Você acredita? acredito. Então, como que ele pode julgar alguém que já é condenado? Por exemplo, o Judas. Judas foi predestinado a ser... Na minha opinião, sim. Tá, Judas vai ser julgado? Sim, vai ser julgado. Mas se ele vai ser julgado por um crime que ele nem escolheu, por exemplo, você acha... Porque o nosso Deus não é tirano. Por exemplo, você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Você colocou ele ao mundo, então, para amanhã ou depois você não ter a certeza que ele vai para o céu Mas, e poder pastor, ir para o inferno? entenda uma coisa. Ou por exemplo, hoje você é um homem de Deus,
fazendo todas essas coisas boas que você faz, um trabalho lindo, e de repente você ir para o inferno. Mas é aí que tá. A gente até no final vou explicar o que é um eleito. A Edna falou assim, ó, tem uma pergunta, gostaria de saber dele se ele tem... Olha, parece que ela leu se ele tem filhos. E se a resposta dele for assim, gostaria de saber se ele já programou o filho dele para ir por inferno ou para ir... Edna, pegou pesado, hein? Agora, vê só, eu não queria entrar nesse ponto. Pastor, vai lá. Depois que a gente lê esse texto, eu não queria entrar nesse ponto, mas depois que a gente lê esse texto, vai acabar com tudo, vai acabar com todas essas perguntas. Vai resolver, porque a soberania de Deus, pastor, está acima de qualquer coisa. Sim. A gente já nasce condenado. É claro que eu não quero condenar o meu filho. Não, isso aí eu... Peraí, mas primeiro... Eu não acredito. Peraí, primeiro eu tenho que entender que todo mundo não é filho. Tá na Bíblia isso. Ah, não. Eu entendo. Nós somos criaturas. Nós somos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então você quer falar que a predestinação de Cristo é para aqueles que aceitou Jesus? Sim, para aqueles que aceitou Jesus. Todos aqueles que... Esses, por exemplo, eu aceitei Jesus e estou no caminho certo, sou salvo. Se eu não aceito, eu não sou salvo. Sim, se você não... Aí eu concordo com você. Sim, pastor, mas entenda. O que eu estou tentando dizer... Vai lá. Uma pessoa não consegue ser salvo sem que Jesus queira salvar ele. A gente não tem condição, pastor, de aceitar Jesus por nós mesmos. Por isso que temos o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sim, e aí a eleição. Agora vem cá, eu vou entrar num ponto. Se existe a depravação total, que até o arminiano fala sobre isso. Se existe a depravação total, sim, e só Deus pode me salvar, e só Deus pode salvar o ser humano, então significa que a Bíblia está dizendo que alguns vão para o inferno, então é ele que vai escolher alguns. Ele está escolhendo, porque só ele pode salvar. E algumas pessoas vão para o inferno, não depende do ser humano, então é ele que vai dizer que vai ser salvo. Responde a Edna aí, dos seus filhos. Tá, vou responder a Edna dos meus filhos. Primeira coisa que eu preciso entender, dona Edna, boa noite, Deus abençoe. Primeira coisa que eu preciso entender, nem todos nós somos filhos, nós somos criatura. Nós somos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus. E o questionamento sobre a soberania de Deus e a justiça, eu não posso debater com Deus quem é justo e quem não é, porque eu vou me colocar no lugar de Jó. Quando Deus castiga Jó, ele chega em Jó e fala assim, chega pro diabo e fala, não, pode tocar. Jó começa a questionar, pastor. Porque, o que Jó fala, eu tô certo, mas não tem quem julgue a minha causa com Deus, porque não tem ninguém maior que ele. Ó, a audácia de Jó. Temente, reto, puro, então, se desviava do mal. Edna, então o que ele está dizendo é que ele não tem como questionar Deus acerca disso. Mas eu vou responder a pergunta dela e eu vou provar na Bíblia que a Bíblia fala isso. Vai lá. Eu vou provar que a Bíblia fala isso. Aí o que acontece? Aí Deus chega para Jó e fala assim, Jó, vem cá, onde tu estava quando eu fiz o céu? Firmamento da terra. Isso. Como que tu pode falar que eu sou injusto de permitir tu estar sendo castigado? Se é isso... Aí Jó olha e fala, eu vejo que eu sou um ignorante, cara. Eu vejo que eu não sou nada. Então, a justiça de Deus, que nem falaram aqui agora. Mas que justiça é essa de Deus? A justiça de Deus não é a partir de mim. É a partir dele. É o que ele escolheu, o que ele quer. É para a glória dele. Agora, vamos num texto muito... Pastor, esse texto é incrível. Romanos capítulo 9. Eu gosto. Eu vou ter que ler, porque daí... Vai lá, fica à vontade. Romanos capítulo 9, né, no verso... Peraí, aqui, tá aqui. Vou começar do verso 11. Que diz assim, Romanos 9, 11. No 10, tá? Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, eles ainda não tendo nascido, presta atenção, gente, escuta aí para depois você não falar. Contudo, não tendo nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seguisse a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que ele chama, foi dita ela, o maior servirá ao menor, como está escrito no 13. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu quiser. Tem mais aqui, pastor, mas deixa eu te falar, Esaú nem nasceu, cara. O que Esaú fez, pastor, para ser rejeitado? Mas é porque ele já tinha feito uma promessa sobre a vida de Jacó. Então, peraí, pastor. Mas aí não é acerca de salvação. Não, pastor, mas é acerca de chamado. Mas é acerca de escolha.
É cerca de escolha. Não, mas aí, porque aí cerca de amor, não, pastor. mas aí você precisa entender assim, ó. É cerca de escolha. Não, porque o texto aqui, o tema é Não, o quê? sim, o tema sim, é sim, acerca de salvação. Não, mas eu quero falar de tudo. Mas esse texto aí, a gente está falando acerca de chamado. Não. Eu acredito que tem pessoas que Deus escolhe a dedo. Eu acredito. Tá, você acredita? Só que assim... E as pessoas que Deus não escolhe, então ele não ama ela? Não é questão... Calma aí, só para você entender. Tá. Eu acredito que tem alguns, por exemplo, você pega... no meio de um povo, Deus olha e vê Abraão, vê Moisés, vê Jacó, vê José, vê Noé. Você está entendendo? Pastor, pessoas mas que Deus rejeitou. Quando Deus está falando de Isaú, Deus está falando de Edom, pastor. Deus rejeitou um povo. O que o povo fez, pastor? O que o povo pecou? Que injustiça é essa? Mas qual era o povo de Ismael? Não, é dos Edomitas aqui de Isaú. Mas um povo pastor, guerreiro, assassino. Sim, mas pastor, mas não nasceu. Como que eu posso rejeitar? Como é que tu pode... Ó, vamos supor. É porque assim, agora vamos lá. Aí, não, é que isso não é predestinação. Isso é onisciência. Ô, louco, pastor. Onisciência. Pastor, Jeremias. Não é onisciência, não é. Jeremias, não é onisciência. Ó, veja bem. Pastor, Jeremias. não é predestinação. Não é, pastor. É rejeitar uma pessoa. Pastor, uma pessoa só pode ter algo se for de Deus. Sim. Ele tá rejeitando aqui o cara, meu. Ele tá rejeitando um povo. Não. E que Deus, que amor é esse? Não tá, porque a promessa estava sobre Abraão desde lá de trás. Tudo bem. E ele não rejeitou, pastor, porque pastor, o que ele fez com Agar? Agar, ele fez uma promessa. Não, mas não, aqui pastor, não, o senhor tá falando de Ismael, eu tô falando de Isaú, do irmão de Jacó. Então, pastor, mas essa é uma linhagem que veio deles. Não, pastor, não. Aqui é filho de Rebeca com Isaac, pastor. Não, pastor, entenda bem, não, pastor. Não. Jacó não veio da linhagem de Abraão? Sim, veio da linhagem de Abraão, mas aqui é filho de Isaac. Pastor, entenda bem. O que esse povo fez para ser rejeitado? E tem mais. Eu vou te provar que Faraó foi predestinado a viver aquilo. Tá aqui ainda. Mas responde da Edna, respondeu? Não, então, mas aqui a palavra de Deus já está respondendo. Edna ali respondeu. Você pode dizer para Deus que Deus é injusto por ele fazer isso? Tá. Terei misericórdia de quem eu quiser. Cara, sim. Como é que Jacó estava predestinado a ser patriarca, cara? Sim, claro. Mas é o chamado. Não é mas ele predestinou, né? Ele rejeitou o povo de Isaú. E aí, ok? Mas nós não estamos falando. Deus dá as costas pro povo. Não, mas aí é dar as costas. Então tá. Não, mas vamos aqui, ó. O pastor André está perguntando assim, ó. A pergunta é no grande... Aquela que eu fiz para você. No grande julgamento, quem foi predestinado a errar ou cometer algum pecado, como Judas, como o povo que você está falando... né, que é o deles aí que foi rejeitado, como eles vai ser julgados se eles já foi condenado? Então, mas o que acontece? Mas aí, peraí. Ele está falando aqui, ó, lembrando que pra você falar isso, você tem que dar 3 bases bíblicas. Sim, não, tudo bem, eu tenho que dar, não, deixa eu falar, não, mas agora eu também tenho que fazer uma pergunta também, porque assim, eu respondo sempre às vezes com outra pergunta, entenda bem, veja uma coisa, como é que Deus vai condenar alguém que já está condenado? O cara já está condenado, ele já nasceu condenado. Não é Deus que está condenando ninguém. O cara já nasceu aí pro inferno, pô. Deus vai chegar lá e falar assim, ó, você é descendente de Adão. E isso acabou. Mas foi assim, vai todo mundo. Pastor Cleito, se Deus falar para mim, eu mereço a morte. Se Deus falar para mim assim, você vai pro inferno. Explique para mim. Eu tenho que ir glorificando. Explique para mim, então, 1 Timóteo 2,4, que diz assim, ó, o qual, você falou do seu versículo, eu vou falar o meu. O qual deseja que todos, não é alguns, ele está dizendo, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele está dizendo todos, ele não está fazendo acepção aqui. Sim, não, claro. Então, explique esse texto, então, para mim. Tá certo. Porque aqui ele falou todos. Ele não falou eleitos, não falou escolhidos, não falou alguns. Ele colocou bem claro todos. O que eu entendo aqui é sobre a expiação, que é para todos, mas eficaz para alguns. O mesmo Paulo que está falando para você é o mesmo Paulo que vem dizer aqui que Faraó, ele foi predestinado. Só para você ter uma ideia, pastor, presta atenção para você ter uma ideia. Como é sério isso aqui? Faraó foi predestinado, pastor, a morrer. Deus predestinou Faraó para ser erguido. O cara, eu vou te dizer, eu vou ser sincero a falar pra você. O cara não teve nem culpa de acontecer o que aconteceu com ele, se você ver esse texto aqui. Tá entendendo? Então ela é pra todos, mas só é eficaz pra alguns. A quem ele desejou. E quando Paulo tá falando todos aí, da carta,
todos, ele está falando todos aqui. Eu não consigo compreender Não, mas é... Eu não consigo compreender a sua mente desse jeito. Não. Porque assim, ó, eu não acredito que Deus fez pessoas para ir para o inferno. Mas Só como pra você que entender. Deus... Pastor, agora a minha pergunta é, como que Deus pode condenar alguém que já está condenado? Não tá. Já tá, pastor, nós nascemos com a semente do pecado. Só que você precisa entender que lá em Gênesis está aqui, da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. O que é isso? Isso é uma predestinação. Isso é. Deus está dizendo, ó, eu estou predestinando que vai vir está falando de Jesus, que vai morrer por todo mundo. Pastor, porque se você falar que Deus fez pessoas para ir para o inferno, a morte de Cristo é em vão. Não é em vão, não. Ela é eficaz para quem... Segunda Pedro 3,9 diz, ó, não querendo que nenhum pereça. Ele está dizendo que ninguém, pastor, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, entenda uma coisa, mas nem todos vão chegar. Pastor, mas ele quer. Mas a gente não consegue se arrepender por nós mesmos. Depende dele. É tudo por ele e para ele. Entenda uma coisa, pastor. Por que eu acredito na predestinação? Eu vou falar a verdade para você. Por que eu acredito na predestinação? Porque o homem não tem condição de salvar a si mesmo. E só Deus pode salvar ele. E a Bíblia fala que a porta é estreita e alguns vão... Não tá bom, o café aqui tá bom. Senão eu fico... Vai lá, você fica nervoso. Que alguns vão passar por ela, e nem todos vão passar. Se é ele que me salva, se é ele que faz, já não depende mais de mim. Ó, Mateus está dizendo assim, ó, o dia da expiação, ou seja, no Yom Kippur, era o dia do perdão, onde eles mataram animais para ser perdoado. Os pecados, os sacerdotes matavam para o povo ser perdoado. Mais interessante é que a palavra do Yom Kippur significa cobrir, ou seja, o pecado era coberto de ano em ano e não teria que sacrificar mais. Quando observamos as Escrituras, vimos que, ao que eu falei, que Jesus, indo a ser batizado por João, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de alguns, ele disse. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de poucos. De alguns eleitos? Não. Ele disse, não. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas eu preciso entender. Se ele tirou o pecado do mundo, por que ainda tem? Se ele vai tirar? Porque as pessoas... Tem gente... vem cá. Mas depende de mim? Vem cá, você está doente. Depende de mim? Você é doente. Pastor, agora... Não. Agora a minha pergunta é, vem cá. Foi você que decidiu? O quê? Que decidiu buscar Jesus ou foi ele que buscou você? Eu decidi. Você? Então você está dizendo que você tem poder para fazer isso? Não. Eu decidi. Mas isso, então você está declarando que você tem poder. Não é poder. Pô, não é poder para decisão. Não existe, pastor. Livre-arbítrio, vou te dizer. O livre-arbítrio, cara, nunca existiu. Quando eu aceitei Jesus, deixa eu explicar para você. O poder de transformação vem de Deus. Mas, calma aí. Mas, para mim ser transformado, eu preciso querer. Querer? Calma, deixa eu terminar. Quando a Bíblia diz, eis que estou à porta aí, mas o que ele só entra dentro de você... Não, pastor. Não, deixa eu terminar minha colocação. O senhor está falando de contexto, eu tenho que... Ele não está falando para quem não é crente, ele está falando para a igreja de Laodiceia. Mas eu estou contando para você quando eu não era crente. Não sei, mas esse aqui não pode ser usado para isso. Não pode, porque você tocou num assunto que você falou, então você tem poder para ser transformado. Então tá bom, então eu disse para você que eu não tenho poder para ser transformado, mas a decisão foi tomada por mim. Aí nós falamos do livre-arbítrio. Aí eu cheguei até Cristo, é porque eu tive que caminhar com minhas pernas até Ele. Ele se apresentou para mim. Só que quem decidiu falar, não, eu quero o Senhor. Porque Ele não vai catar você, irmão. Ele não vai catar você, amarrar uma corda em você e levar você para o céu. Pastor, não é questão, vai fazer isso. Pastor, não é questão de catar ou amarrar. Pastor André, ele falou que respondeu sim para você. Primeira coisa que o senhor precisa entender, vê só. Agora, pastor, primeira coisa que eu entendo, quando Deus está falando para Laodiceia que eu estou à porta e bato, Ele está falando para uma igreja que já aceitou Ele. Ele está falando para uma igreja que entendeu, para alguns povos que estão lá dentro, que são eleitos, entendeu? Lembrando que presciência não é predestinação. Não, sim. Quando a gente fala da igreja, ele está falando para o povo que já é cristão. Ele não está dizendo assim, ó, eu estou te dando uma opção para você me servir ou não. Pastor, o que acontece? Por que eu acredito que Deus escolheu alguns? Eu vou repetir de novo. A gente não tem poder de ir até Ele. Ninguém vai até Deus sem que Ele o chame.
ninguém pode ir até ele. Não, isso aí E eu o concordo, fato de eu permanecer, concordo. o fato de eu permanecer em Jesus. Mas você concorda que ele chama todos? Não. Chama. Não. Ó, o Leandro colocou, Pastor, o Leandro colocou na verdade, aqui, ó. O Leandro hoje colocou tem muitos João dentro da igreja que não são eleitos, que estão... É nisso que eu quero entrar. Ó, João, mas ainda até o final da live eu vai. explico. João 3,16, o Leandro colocou para você aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê. Nele, não está falando eu vou crer em você, eu vou escolher você. Não, está falando da pessoa. Tá, Ó, mas calma aí... que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele está falando de todos. Tá, beleza, tudo bem. Mas aí isso é um ponto de vista, não é a Bíblia. Não está na Bíblia. Não, um ponto de vista, não como um todo. Não, mas quando João... Um ponto de vista. Pastor, mas, isso é um... mas aqui pastor, está no plural. Não, pastor, você não, pastor. pode. Eu tenho que ver a Bíblia como um todo. Então pega o todo. Eu tenho que ver ela como um todo. João 3,16. Tá, então tá. Então é só crer e eu tô salvo? E acabou, eu não preciso fazer mais nada? Não, eu vivo do jeito que eu quero? Não é isso. Isso não tem a ver, pastor. Não estamos falando disso. Eu sei, estamos mas falando é um todo, pastor. É um todo. Não. Porque se for só crer... Veja bem. Se eu pensar... Espera aí, pastor. Na sua linha de pensamento, se é só crer, então quer dizer que eu preciso só crer. Não é só crer. Aqui, veja bem. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para você. Não. Eu tenho que ver a Bíblia aí você está colocando outra palavra. Não, eu não disse isso. Não é você. E nem o cara não está falando isso. Não, pastor, você precisa entender uma coisa. A gente esquece a parte. Eu sei que a pessoa para ser salva, pastor Diogo, a pessoa para ser salva, ela precisa ter uma boa postura, um bom testemunho. Eu entendo todos isso. Mas vamos falar só acerca... Como que eu posso te responder se eu não vejo ela como um todo? Mas aqui, quando ele fala todos aqueles que crê, a gente entende que é crer e fazer por onde. Tá Você está entendendo? Tá. Já que ele usou um texto, eu vou usar um também. Pode ser? Então responde ele. Pode ser? Posso usar um texto também? Posso usar um texto só? Porque daí eu já falei. Vai lá, usa aí. Eu já falei da rejeição de um povo e não foi suficiente. João 17,12 fala que Judas é o filho da perdição. Mas, que Deus mas se chegar lá em cima, Deus vai condenar o que ele? Sai daqui. O que já está condenado. Mas ele já foi condenado. Então ele nós já nascemos, pastor. Nós já nascemos. Nós já nascemos condenados. Ó, Adriano Justino disse aqui pra você, então tem que arrancar Romanos 12 da Bíblia. Então tem que arrancar Romanos 9. Primeiro eu vou explicar, eu preciso explicar para que depois venham as perguntas. Vamos lá. Tudo bem, eu acredito que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer. Isaú foi rejeitado, Edomita, sem ter feito nada. E aí já entende que o povo está rejeitado por Deus. Tá certo, isso aqui já era suficiente, mas nós vamos mais a fundo, tudo bem. Pois ele disse a Moisés, terei compaixão e misericórdia de quem eu quiser. 16. Assim, pois, não depende do desejo ou esforço do ser humano, mas Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo que te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Cara, isso é genial, cara. Cara, isso é muito genial. Vê só, pastor. Vai lá. Deus pega Faraó. Deus levanta Faraó. Faraó é considerado horus vivo na terra. Deus permite o povo ir lá como escravo 400 anos. A bola de Faraó é erguido e ele é o Deus. Deus vai lá dentro do Egito e abate ele para mostrar que ele é maior do que tudo e todos. O cara levantou Faraó e endureceu o coração de Faraó. Faraó estava predestinado a glorificar o nome de Deus, cara. Vou voltar aqui, ó, João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, tá? Ele amou o mundo. Sim. Aqui nós estamos falando de predestinação. Eu vou responder aqui também. Aqui é predestinação. Por quê? Porque desde o início da criação da humanidade, Deus predestinou já o seu Filho. Por isso que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esquece a parte, nós sabemos que o cristão tem que ter uma boa conduta, tá? Mas estamos falando acerca de salvação. Ele está falando todos aqueles que acreditar em Cristo, ter uma boa conduta, já que esse é o caso, a postura, permanecer fiel, vai ser salvo. Vamos supor... E quem que pode acreditar em Deus e segui-lo por ele mesmo?
Como assim? Qual é a pessoa que tem o poder de dizer, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor? Sem não precisar. Cara, é a mesma coisa de Saulo, cara. Varão, cara, eu olho pra Saulo, Saulo é o texto-chave. Você precisa entender uma coisa. Se você tem um monte de pessoa que desvia, então é Deus que deixa ele desviar? Deus pode permitir. Eu não desviei 3 vezes e voltei? Então você está falando que Deus que deixou você desviar? Ele permitiu eu desviar. Ele permitiu, mas não deixou. Não, deixou. Mas permitir quer dizer que foi uma escolha sua. Um eleito. Permitir quer dizer que foi uma decisão sua. Sim, então, uma decisão minha, tudo bem. Ele te chamou para ser salvo. Sim, ele me chamou para ser salvo. É isso mas que só eu tô que te falando. Fato é que... É igual aqui, ó, ele chamou todos para crer. O fato do cara ser predestinado não significa que o cara pode ir lá, dar uma volta e voltar. O Senhor ele permite. O cara que está predestinado, pastor, ele vai fazer a vontade de Deus, querendo ou não. É o caso de Jonas, cara. Deus falou, vai a Nínive, o cara paga a passagem e vai para outro canto, e ele bota o cara lá. Mas ali entra aquela parte que eu falei para você, meu companheiro, aí é um chamado. Não, pastor, mas a salvação é da mesmo jeito. Não é, a mesma não coisa. Tem como você pastor, comparar chamado com salvação. Sim, porque claro que tem. Não tem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, eu profetizei, eu preguei, eu cantei, fui nos Gideões. Ele vai falar o quê? Apartai de mim, vós. Então chamado os falsos profetas. Mas chamado pastor, peraí, aquele cara de salto, ele vai falar pra Deus também, pô. Aquele cara da Maranata. O cara da Maranata vai falar lá, o barbudão lá. Aquele lá, deixa aquele cara de lado. Você acha que ele não vai falar pra Deus? Deixa aquele cara de lado. Então não foguei, eu profetizei, eu usei calça apertada, tinha um Corvette. Você acha que ele não vai falar isso, pastor? Deus tá falando que ele tá com medo de cair lá. Vamos lá, ó, aqui, ó. Pastor, ele vai falar isso também. O pastor André quase derrubou minha live. Você vai derrubar minha live. Tem pessoas que hoje ela diz que ama Cristo, mas elas só estão na igreja porque ela espera algo de Jesus. Quando você entende que Jesus, ele só vai te dar o que ele quer, porque Jesus, ele pode chegar para mim e falar assim, é isso que eu quero falar, mas eu vou falar e mais para frente eu vou comentar de novo. Jesus pode chegar para mim e dizer assim, pastor Diogo, você vai viver a sua vida inteira e vai ter só 10 membros na sua igreja. E aí, eu vou continuar com a igreja aberta ou vou fechar? Porque se eu fechar, significa que eu queria glorificar o meu nome, não de Deus. Porque quando eu glorifico o nome do Senhor, ainda que Ele tire tudo que eu tenho, eu preciso permanecer com lágrimas nos olhos e entendendo que eu amo Ele. Por quê? Por que eu falo isso de Calvínio? Porque hoje em dia é um berçário gospel. Eu nunca ouvi uma pregação dizendo assim, ó, você vai lavar banheiro da igreja a vida inteira, você vai ficar na porta. Eu nunca vi uma profecia falando sobre isso. Na minha igreja tem. É difícil ouvir isso. É difícil, pastor. Pastor, eu não vou generalizar, mas é difícil. Porque tem homens de Deus, beleza. Mas assim, ó, é difícil alguém falar assim, ó, você vai ficar na porta a vida inteira. E isso não é desonra, porque a gente quer a parte maior. A gente quer dizer que Deus vai dar um carro, uma casa, que a gente vai crescer. E se Deus falar assim, eu não te chamei para isso. Eu te chamei, você vai ficar aqui na cidade nova e não vai sair daqui. E aí o que acontece? Se Deus fazer isso, os eleitos vão embora, os que não são eleitos vão embora, porque muita gente está dentro da igreja porque quer receber. Por que você acha que a igreja dos falsos profetas está lotada? Não é só aquele de Salto, mas o do Rio de Janeiro lá, o Leonardo Salles que revela a CPF, isso eu não quero entrar em detalhe, mas eu falo mesmo, não tenho papo na língua. Mas é o seguinte, cara, é o seguinte, aí é que entra. Por que eu acredito em predestinação? E a gente está falando de salvação, mas eu vejo como um todo. Por que eu acredito? Porque Deus tem algo para mim. Salmo 139, 16. E ele escreveu no seu livro todos os meus dias. Davi falando, sei que um deles tivesse existido. Deus tinha uma história para Davi, tem uma história para mim sem que eu tivesse existido. Ele tem algo para mim. E quando eu entendo isso, que eu estou predestinado a fazer o que ele quer... Salmo 139, 16. Depois a gente lê se você quiser. Quando eu entendo que eu estou predestinado a fazer o que ele tem para mim e não o que eu quero... Eu paro de pedir, Deus me dá arroz, me dá feijão, me dá carro, me dá casa. A minha oração muda, eu falo, Deus, o que tu tem aí? Eu não quero mais viver aquilo que eu pedi. Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu quero dinheiro, eu quero chamada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Acabou. Eu estou disposto a viver o que você tem pra mim. Porque todo mundo quer ser Pedro. Por que ninguém quer ser Tiago, que perdeu a cabeça? Por que ninguém quer ser o povo que foi escravo 400 anos para levantar a bola de Faraó para Deus abater ele? Por que ninguém quer ser Estevão, cara? Mas eu tenho que entender que Deus chamou uns pra honra, outros pra não. Tá aqui, daqui a pouco eu vou ler. Pastor, que ele tá me segurando, mas vai ficar até as 11. Ele tá dizendo aqui, ó. O Vando está dizendo aqui, a Bíblia diz no Antigo Testamento, isso é o mesmo relato de Romanos 9 que você está usando. Que o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó, ele está dizendo, ó,
no Antigo Testamento que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que o mesmo libere o povo do Egito, segundo o relato de Romanos 9 e Filipenses 2:13. Não. A intenção de Deus ali, claro que era libertar o povo do Egito, mas Deus já tinha predestinado que o povo ia ser escravo. O Oscar Dutra está dizendo, infelizmente a doutrina da expiação limitada defendida pelos calvinistas deixa alguns textos obsoletos. Como, por exemplo, como do arminiano João também. Como do arminiano também. Como do arminiano também. Né? Como do arminiano também. Eu tô com a prova aqui, mas tá bom. Então é o seguinte, o que acontece, né? Quando a gente entende que Deus tem algo para mim, a minha oração é, Deus, o que tu tem para mim? Que um ponto do calvinista confirma o outro. Como que eu posso entender que o homem tem a depravação total sobre dele e que ele não tem plenas condições de querer Deus se for pela parte dele? Eu acabei de falar, tem gente que vai levantar a mão e não é eleito, cara. O cara não vai permanecer. O cara tá lá porque tá recebendo algo ou porque tá querendo glorificar o nome dele. Pastor, a minha pergunta é, se Deus hoje falasse pra muita gente que não ia dar o que eles querem, muita gente ia sair da igreja. Olha, o Léo colocou algo muito forte aqui, cara. Ele diz aqui, ó, quem convence o homem do pecado? A decisão de reconhecer. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, certo? Sim, tudo bem. Mas a decisão de reconhecer Cristo como Salvador é resultado de reconhecer... Quando você reconhece Cristo, é o resultado de você reconhecer que você é pecador. É o caso do bom ladrão. Pastor, o bom ladrão deixa eu entender uma coisa. E se é o Espírito Santo, quem convence o mundo dos seus pecados? Não, eu sei que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Essa ação primária não é de Deus. Deus inicia o processo da salvação. Eu acabei de falar, tem muito eleito, tem muitas pessoas que não é eleito, que vai levantar a mão e vai se afastar. O fato de eu dizer assim, ó, eu criei em Cristo, beleza, mas eu preciso permanecer. A salvação é indo. Assim, pastor, o que acontece é o seguinte, a salvação é indo, é progresso. Não é assim, ó, só levantei minha mão, beleza. Não é só levantei minha mão, eu preciso me livrar dos meus pecados, eu preciso mudar minha vida, eu preciso me converter. Para isso tem a perseverança dos santos. Porque o que acontece, pastor? Se o cara, aí entra no ponto que eu falei, se o cara percebe que Deus não vai dar aquilo que ele quer e que ele foi chamado para ser igual o Tiago, para perder a cabeça, muitas pessoas vão desistir. Aí onde entra que tem pessoas que não são eleitos. O fato de eu levantar a mão, aí Deus deu para salvar o mundo, beleza, mas o fato de eu levantar a mão e prosseguir, a salvação é continuar. Romanos 9:6. Vai lá. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos que são de Israel são israelitas. Não é porque serem descendentes de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são contados como descendência de Abraão. Então assim, não é que eles são eleitos. Isso não tem nada a ver. Quando fala de eleição, de escolhido, tem muito israelita que vai pro inferno porque não aceitou Jesus. Olha aí, Mateus. O cara quando peraí, você vai em Israel agora, fala que você é cristão, tem israelita que vai te chamar de cachorro. Pro Mateus. Tá? Então assim, o povo de Israel, nem todos são eleitos, porque se você for em Israel hoje, tem gente que vai chamar a gente de cristão de cachorro, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eu até publiquei um vídeo, que eles falam que Jesus não é o Messias, mas tem um povo lá que é cristão, uma minoria que são cristãos, mas eles não são eleitos não. Sobre salvação que a gente está falando, né? 2 Pedro 3,9, o Senhor diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Ele está falando de todos. O primeiro passo é o arrependimento. Sim. Concorda? Sim. Para a salvação. E isso é obra do Espírito Santo. Tá? Que veio para nos convencer o homem do seu pecado. A salvação é dom de Deus. É graça de Deus para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, cara. Sim, pastor, mas que eu falei, a Bíblia é um todo. Aí eu levantei a mão, criei e me arrependi. Aí eu chego na igreja, eu escuto a palavra genuína. E aí eu entendo que eu em me entregar minha vida, eu sou servo de Deus. E aí o cara se afasta. Por quê? Porque eu não posso pegar só um textinho isolado, eu pego a Bíblia como um todo. A salvação é como um todo, como um todo. Uma coisa é você se arrepender no leito, me arrependi e tal, beleza, é de graça. Outra coisa é você permanecer na fé. O fato de Deus estar dizendo isso, tem muita gente que vai levantar a mão, cara. Tem muita gente que vai querer e no fundo vai se afastar.
E vai embora. Porque assim, ó, o eleito, pastor... Mas o primeiro passo pastor, é o arrependimento. O primeiro passo, mas tem vários. Eu não posso só falar do primeiro, que nem eu falei. É tudo. Pastor, entenda. O eleito, ele permanece. Como que eu sei que o cara é eleito? É a perseverança dos santos. É quando Deus fala pra ele assim, ó, vou tirar tudo de você. E o cara permanece. Tá entendendo? Tem muita gente que tá dentro da igreja que, infelizmente, Deus que me perdoe, que não vai permanecer. Porque quando chega a hora do vamos ver, a hora de aperto, porque o cara, a maioria que tem por aí, graças a Deus aqui, nós estamos aqui como homem de Deus, fazendo a obra de Deus e fazendo aquilo que Deus chamou a gente. Mas tem muita gente que age na emoção, pastor. 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Sim, tudo bem. Mas Deus não destinou mesmo. Você já nasce condenado. Não está claro falando isso aqui. Não é isso. Não, ele não destinou ninguém para ira. Quem pecou foi Adão. Quem se perdeu foi Adão, cara. Foi ele que se perdeu. E a partir dele nós somos perdidos por causa dele. Mas aquilo acaba quando há o sacrifício no Calvário. Então, e aí ele escolhe os seus. Porque eu não tenho capacidade de me salvar, eu não tenho como. Eu entendi o que você está querendo passar. O que então, eu também entendo, senhor. O que você está querendo passar. Mas aí é o que acontece? Eu pego nós não temos capacidade nós não temos capacidade de salvação. Você está dizendo que a salvação vem por ele, com certeza eu acredito nisso. E você está querendo dizer que quem nos dá força para ser salvo é ele, é isso que você está falando, que tudo vem dele. A gente entende isso, mas o passo vem de você. Mas aí, não tem como, pastor. Eu nunca vou. Pastor, eu nunca vou escolher ele. Então você é uma marionete de Deus? Ele manda em tudo, ele faz tudo. Não, então ele Farol é marionete? Assim. Farol é marionete? Mas ali foi... Farol é marionete? Não, mas pastor, é Romanos, ele está dizendo aqui, ó, calma que eu vou ter que ler aqui. Como... eu tenho que terminar. Vai lá. Isaú é marionete? Isaú é marionete? Não, mas ali são propósitos de Deus. A salvação também é um propósito de Deus. Não, mas ali estava falando de chamado. Então, mas aí, na verdade eu uso como exemplo para nós entender que está tudo no poder dele. Falando de salvação. Pastor Cleito, o que eu estou tentando usar de exemplo aqui é dizer que ele faz o que ele quer. E ele salva quem ele quer. Então nós sabemos, mas quando eu entendo que a salvação não depende de mim, veja bem, por que o calvinista tem um ponto da eleição incondicional? Eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu vou falar de novo. Entenda bem, veja só. Por que ele tem esse ponto? Porque já que a gente não consegue se salvar, nem consegue permanecer, e que assim, uma pessoa só é boa se o Senhor escolher ela, se o Senhor mudar a vida dela, e tudo depende de Deus. Eu não tenho força... Cadê? Tá lá em cima. Oscar, para poder ir até Jesus. Eu não vou até Jesus porque eu sou bom. Eu vou porque ele me trouxe. Ele decidiu me salvar. Ele quis fazer isso. É a misericórdia dele. É a soberania dele. Porque a depravação total aqui é que por mais que nós queremos fazer o certo, nós sempre vamos fazer o errado. O cara tá na biqueira, o cara tá chorando, o cara se arrependeu, o cara não quer usar droga, o cara não quer. Mas ele não tem poder para ir até Jesus. Ele não tem. O ser humano, ele é podre. Não falando mal das pessoas, mas nós, pastor, não tô falando, mas já falei. Não entenda, mas nós somos... A minha esposa falou, mas o cara tá na biqueira vendendo porque ele quer. Ela não tem a mesma mentalidade que ela. O Kevin, com Douglas, ali, pelo jeito arrumou um carregador. Ele disse assim, ó, se Deus conhece até o meu amanhã, se é onisciente, onipotente, onipresente, e sabe até o último dia da minha vida... Então ele sabe se vou para o céu ou para o inferno. Logo ele sabe, e ele mesmo escreveu minha história, então predestinou. Não, aí é onisciência, é o Deus que sabe todas as coisas. Aí quando falamos de onisciência é uma coisa, predestinação é outra. Leva mal, tá, gente? Mas esse ponto de dizer que depende de nós, quer dizer que eu tenho uma recompensa. Quer dizer que eu sou melhor que o meu irmão, que eu sou bom, que eu decidi, que eu fiz, que eu sou o cara. Que é por causa... Não, cara, você tá lá por causa de Deus. Deus me escolheu. Se não fosse ele, eu tava lá cheirando cocaína, bebendo, desrespeitando minha mulher. Outro dia minha mulher... Diogo, isso... Pode parar com o ciúme, eu te amo porque primeiro eu amo Deus. Foi ele que me salvou, foi ele que mudou. É tudo por ele e para ele. É a soberania dele. Não tem... você é digno. Você esse domingo, irmão, você não vai cear porque você é indigno de participar do corpo e do sangue. Aí todo mundo ceia, aqueles coitadinhos, os coitadinhos baixam a cabeça que pecou, mas os líderes não vai falar que pecou.
Os líderes não vai deixar de tomar ceia para falar para você. A Edna tem uma outra pergunta para você, que ela tá perguntando assim para você, a Edna Félix. Nossa. Então você já sabe quem tem que ser salvo e ser condenado? Não, eu não sei. Você tem como avisar as pessoas? Não. Aí é que tá. Aí a pergunta. Aí presta atenção. Edna, responde pra Edna. A pergunta da Edna é mais ou menos assim: se tem eleito, pra que eu tenho que pregar? Da hora essa pergunta. Paz. Top essa pergunta, Edna. Se for dessa linha de pensamento, tá? Peraí, agora eu vou te fazer outra pergunta. Se tem o dom de pregação, por que eu tenho que ler a Bíblia? Dom é dom. O eleito, ele é aperfeiçoado, por mais que ele esteja afastado, mas ele é quebrantado. E é necessário outro eleito para pregar para ele, porque o espírito que está no eleito testifica do outro espírito. A carne não quer Jesus. A carne não se converte e a carne não escuta a palavra. A carne não quer saber. A carne quer Netflix, quer celular, quer feed. Mas não, tava repreendido Big Brother. Tem uns crentes que gostam de Big Brother. Queima Jesus, não é eleito não. Aí o que acontece? Um eleito, ele vai pregar para outro eleito e o espírito dos dois vai testificar. Entendeu? Então ele vai ser aperfeiçoado naquilo que Deus tem para ele. Mas, veja bem. Isso aqui é um papo muito louco, cara. Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que estão assistindo, se não compreender realmente a parte da predestinação, ela vai falar, vou desviar. Mas é impossível um cara que está predestinado a desviar. Ele pode desviar, mas é impossível ele não caminhar com aquilo que Deus tem para ele. Porque não depende da gente, depende de Deus. Se o André tem razão, então depende dos pastores permanecer de pé. Não depende mais de Deus. É Deus que permanece as pessoas de pé. Quem é eleito persevera nos santos. Quantas pessoas do Rio de Janeiro, meu amor, que fumava, matava, bebia e era traficante? Júnior Trovão... Não, mas ela tá falando se morrer vai ser salvo? Porque é eleito. Se o cara é eleito... Mesmo bebendo e fumando, ele vai ser pastor, salvo? Pastor, se um cara é um eleito de Deus, ele não vai beber e fumar. Não é que ele não vai beber e fumar. Eu também bebi e fumei. Não, mas eu voltei. Mas no caso que ela tá falando... vamos supor que eu bebo, fumo, de repente eu morro. Só que eu sou eleito. Você é salvo? Porque... Mesmo sem deixando meus pecados? A minha pergunta é, a salvação... Então quer dizer que, vamos supor então, vamos lá, o Fernandinho Beiramar matou, fez um monte de coisa e não se converteu. Beleza. E morreu antes disso tudo. Chegar lá em cima, se ele foi eleito, ele vai ser salvo? Ele tem que aceitar Jesus se ele é eleito. Ele vai ser salvo, porque a salvação... Então responde direito para sua esposa. Para ser salvo, precisa aceitar a salvação não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu fiz. Por aquilo que ele fez, perdão. Por aquilo que ele fez por mim na cruz. Então o cara que é eleito, ele sempre vai ser um cara quebrantado. Independente da situação, ele vai ser um cara quebrantado. O que eu estou dizendo é que tem muitos pastores no altar. Eu não estou dizendo que os pastores não é eleito e que eles vão para o inferno. Mas tem muito pastor no altar que ele está lá no altar, mas não se converteu. E nem vai se converter. Entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Quem é eleito de verdade não desiste da chamada. Quem é eleito de verdade, cara, quando acontece alguma coisa, ele não vai embora. Eu preciso entender uma coisa, que eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. E se glorificar o nome de Deus for perder meu filho, ou me trazer uma doença, amém. Que seja. Não vou brigar na casa não, hein? Chorando e glorificando. Não é só respondendo ela, mas a todos. Porque assim, pastor, tem muita gente que está na igreja, mas não está preparado para o dia mau. O pastor antes está dizendo, quem somos nós para dizer quem vai ser salvo ou vai ser condenado? João 3, os caras estão batendo no João 3. Mas eu falei aqui que alguém ia ser condenado? Eu falei quem vai ser condenado ou quem não vai? Não. Eu não falei isso. Ele não falou. Eu não falei isso. O evangelista Rodrigo... Eu tô até agora dizendo que é tudo pelo poder de Deus. Mas o problema, o que acontece, Oscar? Eu volto a falar. Quem é o salvo? Vai acabar a bateria. Quem é aquele que é o eleito? É aquele que permanece. Não é aquele que crê por emoção. Aí você vai lá no salto, você revela teu CPF, você levanta a mão. E aí vem as aprovações, porque muitas vezes Deus escolheu a gente para sofrer, para glorificar o nome dele. E aí vai mostrar se nós somos eleitos ou não. O que eu estou tentando falar aqui é mais sério do que você imagina. Não é brincadeira o que eu estou falando. Não é brincadeira. Presta atenção, não é brincadeira o que eu estou falando. O que eu estou falando é algo sério.
Sabe por quê? Porque as pessoas estão brincando de crente hoje em dia. E aí, na hora que a prova vem, a primeira coisa que a pessoa faz é vai embora. E isso não é um eleito. Eu não estou fazendo isso para as pessoas desistirem de Deus. Eu estou fazendo isso para que as pessoas escolham se elas querem glorificar o nome de Deus ou não. Porque isso não é brincadeira. Se você decidir que você vai glorificar o nome de Deus, você vai ter que ir até o fim. O eleito não desiste. A salvação é indo e ondo. Responde Lucas 19:10 pra gente terminar. Ah, você falou, ele não fala de todos. Ele falava que veio buscar o que estava perdido, mas não todos. Responde pro Rodrigo, não é evangelista todos. Rodrigo. Ele não falou todos. Ele falou que veio buscar o que havia perdido. Tô até suando, gente. Veio sim, suando. Ele veio buscar o que se havia perdido. Claro, mas aqueles que ele vai escolher. Pastorzão. Ó, você que não é do meu canal, não se inscreveu lá no YouTube, gente, impactando vida. Espalha pra... Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão se eu falei alguma coisa, eu me expressei mal. Vamos ligar o ar da próxima, que até liga o ar, pastor, da próxima. Eu tá frio lá fora. Eu quero pedir perdão pra você se eu me expressei mal, se você saiu chateado comigo, tá bom? Me perdoa mesmo. A minha intenção aqui é responder todas as perguntas, mas não vou responder da maneira que você gostaria, tá bom? Então, é assim. Me perdoe, Deus abençoe sua vida.